a linha de pensamento. Ninguém sabe, né? A busca da felicidade, os caminhos da felicidade. Jesus, ele começou o sermão dele, conhecido como o Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5. E ele fez um sermão que é conhecido como as bem-aventuranças. Ou seja, feliz, ou mais que feliz na tradução original. É aquilo que te traz uma realização especial. E a gente já vem trabalhando alguns domingos, e hoje eu quero destacar com os irmãos o verso 6. Mateus capítulo 5, verso 6. Diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra que está sendo lida, Senhor, a Tua palavra vai ser explanada nesse momento. Eu quero clamar a Ti em nome de Jesus, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nada venha atrapalhar o agir do Teu Espírito, Senhor. Tem misericórdia e usa-nos, ó Pai, simplesmente como um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Os caminhos da felicidade é o que a gente busca como ser humano. A gente deseja ser feliz. A gente busca isso em cada instante da vida da gente. E esse versículo aqui, ele tem muito a ver com a vida cristã, né? Porque quando a gente fala em fome, nada melhor do que um bom cristão para saber o que é comer, né? Porque o povo que gosta de comer é o povo de Deus, né? Não é verdade? Eu vi os pastores assim, os pastores tudo barrigudo. Aí falava, é difícil, hoje eu entendo, né? 1 ano e meio aqui na igreja já engordei 7 quilos. Eu falei, esse negócio de ficar visitando a casa dos irmãos é um problema. É mais fácil a gente chegar de surpresa, porque se a gente avisar ainda, o Marcos tem ido lá, né, em algumas visitas e o negócio é complicado. É uma bênção. E quando a gente fala em comer, a gente gosta de se reunir para comer. O povo de Deus é um povo abençoado, é um povo que sabe o que é se fartar quando tem fome. E é interessante que a palavra de Deus, ela fala, né? Jesus vai falando como cada versículo desse que a gente tem destacado, e sempre parece ser muito contraditório. Bem-aventurado ou feliz é quem é pobre. Feliz é quem chora, né? O Marcos até falou, é muito esquisito, né? Feliz é quem chora. Feliz são os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Feliz ou bem-aventurado é quem tem fome e sede. Se tem uma das coisas que eu particularmente me deixa mal-humorado, é fome. Quando passa daquele horário do almoço, eu não sei se os irmãos são assim, mas eu já começo a ficar agoniado. O corpo já acusa, a barriga começa a roncar. E a sede é a mesma coisa. A gente fica com aquela garganta ardendo. Aí vem um diácono e traz um copo d'água. Oh, maravilha, né? Olha, não foi combinado não, gente. Foi bem na hora. A gente fica com aquela sede, aquela fome, a gente começa a ficar agoniado, o nosso corpo pede constantemente. Porque uma das necessidades básicas da nossa vida é comer e beber. E é interessante a gente falar sobre comida e bebida, porque hoje a gente reclama, né, algumas vezes, sobre fome e sede, e as crianças são especialistas nisso. Ah, eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo, eu queria isso. Aí no dia que você faz frango, eu queria carne. No dia que você faz carne, eu queria peixe. No dia que você faz peixe, eu queria um ovo frito. Aí não tem ovo. Acabou a bandeja,
E a criança sempre é do contra. É interessante a gente parar para pensar em fome e sede, porque hoje, na nossa realidade atual, nós temos uma facilidade maior mesmo em meio à dificuldade de cada um, muitas vezes. Mas hoje a gente consegue ter um acesso melhor à comida e à bebida, para a gente saciar o nosso corpo diante dessas necessidades básicas que o ser humano e o ser animal precisa. Hoje mesmo o Sebastião relatando lá no Ceará, na época de 80 e tantos anos, lá 1980 e pouco, uma crise que teve muito grande no Ceará, e várias pessoas saíram lá do Ceará buscando uma vida diferente, uma vida mais de qualidade, diante daquele momento de fome, daquele momento de sede, daquele momento de crise. Graças a Deus, o nosso país tem mudado muito em relação a isso, mas ainda temos muitos países que ainda refletem essa questão da fome, essa questão de que às vezes a gente tem o básico e lá eles não têm nada para comer. No povo de Deus, lá no Antigo Testamento, também a gente consegue ver vários relatos diante de dificuldades, de crises como essa, semelhante. Quando a gente estuda, por exemplo, a história de José, a reviravolta que Deus fez acontecer na vida de José. E como é tremenda aquela história de José. Porque eu não acredito que Deus, Ele queria que acontecesse exatamente daquela forma. Mas Deus tinha um propósito. E um dos propósitos era fazer fortalecer aquela família ainda mais diante de uma crise de fome que o país passava naquela época. Fome e sede são necessidades que nós passamos e que nós precisamos constantemente. E a gente sabe o que é isso. Porque, como eu falei, o povo de Deus gosta de se reunir para comer. E uma das especialidades da gente é quando a gente está acabando o almoço, a gente já está pensando no que vai fazer para a janta. Não é assim? Quando a gente está aquela família reunida no feriado, come aquele churrasco, não aguenta mais nem olhar um coração de frango. Não cabe mais nem um coração. E a gente já fala assim, o que a gente vai fazer para a janta? O que a gente vai almoçar amanhã? O que a gente vai fazer de sobremesa? E um relato de um amigo da família, ele é um dos líderes dos Gideões Internacionais. Ele falou que estava organizando um evento com um buffet, aquele evento que eles fazem em um dos estados do Brasil, aquele evento do Brasil inteiro, que vem vários líderes. E eles negociaram um valor por pessoa, né, por cabeça, que eles falam, né? Eu não gosto da expressão por cabeça, eu gosto da expressão vida, né? A expressão que a gente usa mais em seguro. Negociaram um valor por vida e depois que fecharam o valor, aí aquele líder falou, então, mas agora, ele como um bom empresário, um negociador, ele achou que ia tirar vantagem junto da pessoa que estava fechando o contrato do buffet e falou, então, meu querido, mas é o seguinte, já que a gente chegou nesse valor, agora você pode abaixar mais ainda o valor. Porque é um evento de pessoas evangélicas, a gente não bebe. Então você pode tirar o uísque, a vodka, a cachaça, o que tiver incluído aí de álcool, você pode tirar. Aí o rapaz falou, se você soubesse, se você tivesse me falado antes, que era um evento para crente, é mais barato para mim deixar a vodka, a cachaça, o uísque, do que servir comida para crente. Porque crente não bebe, mas também o que come não está no gibi. E a gente sabe o que é realmente comer, né? A gente gosta disso. E aqui o texto fala, através de palavras de Jesus, exatamente mais uma aparente contradição. Aquele momento que eu particularmente fico triste, né? Fico mal-humorado quando eu estou com fome. Aí Jesus fala, feliz é você que tem fome. Você que está com fome vai ser feliz. Parece contraditório.
Mas o versículo continua e nos coloca uma outra palavra. Bem-aventurados ou os felizes, os que têm fome e sede de justiça. Feliz é quem tem fome e sede de justiça. Aqui o versículo ele não está falando de fome de comida, nem sede de água, mas ele está falando de fome e sede de justiça. Mas quando a gente para pensar na palavra de Deus, havia muita justiça naquela época. Lá na época do Novo Testamento, o Sinédrio era uma instituição que administrava a vida social dos judeus, e o Sinédrio era rígido em relação à justiça. A gente não é muito exemplo para falar de justiça, porque às vezes a gente se sente muito injusto num país que às vezes ele se despreocupa com a justiça. Às vezes a gente cai em descrédito quando a gente fala em justiça. Porque aquela pessoa que sai de casa, um trabalhador, como vou dar um exemplo aqui que veio na minha cabeça, um policial, que por lei já não pode fazer bico, né? O nosso famoso bico. Aí o policial precisa complementar a renda dele, vai fazer um bico e entra lá no Uber. Aí chega um abençoado filho de Deus, se cadastra no aplicativo. E quando ele se cadastra para pagamento com dinheiro, ele inventa uns dados, ele não precisa colocar o CPF dele. Ele já se cadastra para fazer o mal. E chama um carro, e quando o policial identifica que ia ser assaltado, eliminou a vida de 3 cidadãos. Ele está pagando por isso. E a gente se sente num país muito injustiçado. Não estou dizendo que é certo, que é errado, não entra nos meus méritos isso. Mas a gente vê muitas vezes bandidos que eles se dão bem, entre aspas, eu quero deixar aspas destacado, porque a vida, o final de um bandido nunca é bom, né? Mas um país que a gente se sente muitas vezes um país da impunidade, num país da intolerância, num país de injustiça, e muitas vezes a gente perde essa referência do que se é justo. Mas quando a gente fala de justiça, a gente pensa em leis, em regras a serem seguidas, em regras de organização que permeiam, nos norteiam para uma vida mais digna e de qualidade. E aqui a palavra, Jesus fala, bem-aventurados ou felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Aqueles que têm o desejo de uma vida melhor, de qualidade. Aqui o sentido era de uma vida de busca a Deus. Uma vida na dependência das mãos de Deus. Naquela época havia justiça. E o judeu ele sabia disso. E lá em Gênesis 18, 25 relata que o juiz de toda a terra, esse é o nosso Deus, que é um Deus justo. É um justo juiz. E quando a gente não acredita mais na justiça dos homens, a gente sempre vai continuar acreditando na justiça de Deus. E é essa justiça que a gente tem que buscar constantemente. É essa justiça que a gente tem que ter uma constante fome e sede. É essa justiça que a gente tem que ter esse desejo íntimo, esse ardor dentro do nosso coração e das nossas almas. Feliz é aquele que tem fome, é aquele que tem sede de justiça. A lição que Jesus fala é que nós devemos ter fome e sede, não do alimento, não da pizza que a gente lá fica fazendo e cheirando, né? Aquele cheirinho bom. Mas a gente deve ter fome e sede constante de justiça, de uma busca, de ver, de praticar, de sentir a vontade de Deus, dos seus mandamentos, da verdade dele em nossas vidas. Devemos ter fome e sede de fazer a vontade de Deus, de andarmos na verdade, de buscarmos uma vida reta, uma vida justa, uma vida digna, uma vida de qualidade diante desse Deus, que é o juiz de toda a terra. Feliz, bem-aventurado, mais que feliz, é aquele que tem fome e sede
de justiça, porque eles serão fartos. O versículo fala, eles serão saciados, serão satisfeitos, serão fartos. Jesus não diz que apenas eles vão matar a sua fome, somente o necessário. Mas o versículo tem o sentido de que seremos fartos. A fartura é aquilo que nós temos de sobra. Ele é em abundante. E o próprio Jesus nos afirmou que Ele veio para nos dar uma vida em abundância. Não foi uma vida básica, uma vida medíocre, aquele básico do básico. Mas Jesus, Ele mesmo afirmou que Ele veio para nos dar uma vida em abundância. Uma vida de fartura, uma vida de qualidade. Que lição grande o nosso Salvador nos deixa. Porque Ele nunca nos dá nada que seja racionado, que seja limitado, que seja na quantidade certa, mas quando nós buscamos a esse Deus, num desejo de fome e sede, Ele nos dá uma vida de abundância, uma vida de fartura, uma vida de qualidade. Lá em Efésios 3:20, que é o versículo, tema do aniversário da igreja. O apóstolo Paulo, fechando a carta aos Efésios, ele fala aquele, ou seja, Deus, ele está se referindo ao nosso Deus. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O Deus que nos dá uma vida de fartura, uma vida de qualidade, uma vida de abundância, é aquele Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio àqueles momentos que a gente não entende, mesmo quando cai uma maquita ligada no teu pé, depois você pergunta para Ruth e ela vai contar o testemunho. A gente não entende aquele momento de tribulação, mas Deus está trabalhando e já está realizando infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e pensamos. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados, terão uma vida transbordante, terão uma vida de fartura, terão uma vida de qualidade. E aqui eu não quero, como eu sempre falo para os irmãos, trazer uma linha da teologia da prosperidade. E eu quero deixar claro aos irmãos, para você se nortear o que é uma vida de qualidade. Uma vida de qualidade é uma vida na dependência das mãos de Deus. Uma vida de qualidade é você desejar como deseja a fome para você acabar o mau humor, como acontece comigo, eu acho que acontece com alguns dos irmãos. É desejar arduamente matar a tua sede, mas através da busca constante da palavra de Deus, de um crescimento, de um relacionamento com Ele. Não de ter bens materiais, não de trocar de carro todo ano, não de ter necessariamente a sua casa própria. Mas essa vida de qualidade é uma vida que você, mesmo na tribulação, ou mesmo na fartura que seja até financeiramente, mas independente da situação, você vai continuar sendo farto, porque é Deus que está matando a tua fome e a tua sede. Vida de qualidade, uma vida feliz, uma vida bem-aventurada, é quando você reconhece quem vai te alimentar no meio da tua fome e da tua sede. Como anda a tua fome e a tua sede? Muitos de nós cristãos, inclusive das nossas igrejas, muitas vezes nós optamos por uma vida, às vezes básica, às vezes medíocre, seguindo talvez uma ilusão do mundo,
Ou a gente se conforma com uma vida sem brilho. Aquela mesmice, aquela coisa básica, aquele comodismo. A gente se acomoda no trivial. A gente desperdiça as nossas vidas muitas vezes naquilo que é banal, naquilo que é insignificante. Muitas vezes a gente desperdiça a nossa vida que a gente não sabe o dia de amanhã. Mas a gente desperdiça com mágoas do passado, com falta de perdão. E a gente tem que buscar uma vida de qualidade. Uma vida que a gente viva os valores do reino, que a gente se coloque na dependência dele. Nós devemos amar a nossa vida e usar a nossa vida para o bem. Nós devemos ter sede e fome de justiça. Devemos ter fome e sede de Cristo. Devemos ter fome e sede de uma vida de relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Porque é só Ele que consegue transformar as nossas vidas e matar a nossa fome. Em João 6,35, Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Palavras de Jesus. É essa fome e essa sede que nós seremos saciados, que nós seremos felizes quando nós buscarmos, quando nós nos colocarmos diante dele. E algumas coisas lhe serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Aquelas lá que ele fala das preocupações, que nem Salomão em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, teve uma vida de qualidade daqueles que se colocam na dependência das mãos de Deus. Deus tem capacidade para saciar a nossa fome, quando nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não leve uma vida fútil, uma vida insignificante, uma vida depressiva, uma vida que não favorece o crescimento do reino de Deus. Mas eu quero te desafiar nessa noite que você tenha uma vida brilhante, uma vida de quem deseja fome e sede de Deus, uma vida que você se coloque nas mãos dele, na dependência dele, e que você seja uma pessoa iluminada por ele, e por onde você passe, você deseje mais de Deus, assim como a corça anseia por águas, que você possa desejar constantemente mais beber e comer da justiça de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Amém.